Seja muito bem-vindo ao canal Carro da Rodada. Meu nome é Matheus Cardoso e hoje vamos inaugurar um novo tópico do canal, a rodada especial. Serão vídeos mais raros, mas com um conteúdo diferenciado no qual vamos comparar alguns carros, mostrando as diferenças, vantagens e desvantagens entre eles. E em nossa primeira rodada especial, nada melhor do que começar com o que talvez seja a maior rivalidade do mercado brasileiro, um duelo japonês entre Civic e Corolla. Falando um pouco da rivalidade entre Corolla e Civic, vamos começar na chegada dos dois ao Brasil. O Civic chegou primeiro em 1992, em sua quinta geração, e o Corolla em 1994, quando estava em sua sétima geração global. Naquela época, os consumidores de sedãs médios por aqui não foram tão seduzidos pelos dois japoneses, isso porque principalmente a GM tinha carros que garantiam muito conforto, ótimo acabamento e um design muito mais bonito, como por exemplo tinha os Vectras de segunda geração. Mas a partir da virada do século, a história mudou. O Civic de sétima geração e principalmente o Corolla de nona geração, conhecido como Brad Pitt, começaram a revolucionar o segmento. Com tecnologias inovadoras, design bem mais atuais para a época e principalmente números de consumo bem melhores que os concorrentes, Civic e Corolla logo tomaram a preferência da maioria dos consumidores. E a situação melhorou ainda mais para os dois quando em 2006 a Honda lançou o revolucionário New Civic, que logo tomou a liderança do segmento e que ainda forçou a Toyota 2 anos depois a lançar a 10ª geração do Corolla. Por sua vez, a concorrência parou no tempo e só acordou anos mais tarde, quando os dois aqui já estavam consolidados no mercado. Pois bem, que os dois carros aqui são sucesso absoluto, todo mundo já sabe. Mas entre eles, qual se sai melhor? De um lado temos um Honda New Civic LXL 2010 e do outro um Toyota Corolla XEI 2009. Ambos são a versão intermediária de cada um dos modelos na época e, além disso, os dois têm câmbio manual de 5 marchas, melhor ainda para a nossa comparação. Esteticamente, o Civic com certeza envelheceu melhor. Conforme eu mostrei na rodada 10, o seu design é um dos principais pontos positivos do seu projeto. Já o Corolla, mostrado em detalhes na primeira rodada, é mais parecido com o Camry, principalmente na frente, o que me agradou bastante. Ambos são carros imponentes e com tamanho avantajado, sendo o Corolla um pouco maior, tanto no comprimento quanto na largura. Como qualquer sedã médio, os dois não são muito altos, o que facilita esbarrar o para-choque e também a parte de baixo do veículo em terrenos irregulares e entradas de garagem. A sensação que eu tenho é que o Corolla é um pouco mais alto e esbarra menos em quebra-molas, por exemplo. No interior temos muita diferença. Enquanto o Corolla é mais conservador e tem um melhor acabamento, o Civic é mais futurista, principalmente considerando o painel de 2 andares com tela digital na parte de cima, mas abusa um pouco mais no uso de plástico duro. Com relação aos bancos, nessas duas unidades em específico, o Corolla tem banco de tecido e o Civic de couro. Vai de cada um, pois é claro que o couro traz maior requinte a bordo, mas, ao mesmo tempo, esquenta mais em dias de calor e se mostra menos macio e agradável ao toque do que o tecido do Corolla. Quanto a equipamentos, os dois são muito parecidos. O volante dos dois tem comandos integrados e ajustes de altura e profundidade, mas só o do Civic tem revestimento em couro e Cruise Control. Os vidros são elétricos em todas as portas em ambos os sedãs, e os retrovisores externos têm ajustes elétricos, mas só os do Corolla são rebatíveis. E o central de ambos é do tipo convencional. O acabamento das portas é muito semelhante, com acabamento macio na parte superior e uma boa parte em couro no Civic e outra em tecido no Corolla. Os dois têm tudo muito bem encaixado e com poucas rebarbas, sem nenhum parafuso aparecendo.
Em relação à segurança, o Corolla tem leve vantagem, pois tem, além dos airbags frontais e freios ABS, airbags laterais, algo que o Civic não tem. Mas em ambas as versões não temos controles de tração e estabilidade, o que era oferecido apenas na versão top de linha do sedã da Honda, o Civic EXS. No Corolla, nem mesmo a versão top de linha da época tem tal equipamento. Quanto ao som, os dois têm desempenho próximo e relativamente bom para os anos de 2009 e 2010. Mas apenas o carro da Honda possui entrada auxiliar. Nenhum deles tem USB e Bluetooth. Já o console central de ambos é muito bom, com bons porta-objetos e apoio de braço integrado inclusive. Aqui no centro, apenas o sedã da Toyota tem ar digital, que no Civic só está disponível na versão EXS. Passando para os bancos de trás, eu achei os dois muito confortáveis. Os bancos são bem acolchoados e possuem abas para melhor conforto dos passageiros que vão nas laterais. Os dois têm apoio de braço com porta-copos no meio, alças PQP, porta-revistas e luz de leitura. Quanto ao espaço interno, conforme pôde ser visto nas rodadas específicas de cada carro, temos túneis centrais praticamente planos e com o banco da frente regulado para mim. No Civic me sobraram 2 dedos para as pernas e 4 acima da cabeça, enquanto no Corolla 1 dedo para as pernas e 1 também para encostar no teto. Para fechar, os dois sedãs médios já tinham apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos a bordo, algo que muito carro mais novo fica devendo até hoje. Voltando para o lado de fora, vamos comparar agora o porta-mala dos dois. E não é por nada não, mas é o ponto que mais distou entre eles. Isso porque mesmo ambos tendo um excelente acabamento e iluminação interna, o Civic tem apenas 340 litros contra 470 do Corolla. Uma diferença de 130 litros não é pouca coisa, não é verdade? Um problema comum nos dois são as alças que podem danificar as bagagens, e nesse ponto, outro sedã da mesma época leva a melhor ao trazer amortecedores, o Ford Focus, um excelente sedã que pretendo trazer por aqui um dia. Pois bem, quem é melhor em todos esses detalhes que mostrei? Fica a gosto de cada um escolher. Eu prefiro o Corolla, pois gosto muito do seu design, mesmo achando o Civic mais jovial e esportivo. E também prefiro o Corolla em alguns detalhes como acabamento e tamanho do porta-malas. Mas antes de escolher quem realmente leva melhor, a gente tem que testar os dois rodando. Bora lá? Vamos falar primeiro do conjunto mecânico do Civic. Nele temos um motor Flex 1.8 VTEC de 140 cavalos no álcool e 138 cavalos na gasolina, isso a 6.200 RPM. No Corolla temos um motor também 1.8, mas chamado VVTi pela Toyota. Ele entrega 136 e 132 cavalos nos respectivos combustíveis. Com relação ao torque, o Civic leva vantagem de novo. A 4.300 giros ele consegue 17,7 e 17,5 kgfm, enquanto o Corolla 17,5 e 17,3. Falando do desempenho dos dois motores, aqui no Civic a gente tem um motor 1.8 muito conhecido, utilizado até hoje no Honda HR-V, com ajustes, é claro. Mas ele é muito eficiente, principalmente em altas rotações, quando o VTEC entra em ação. E eu posso dizer para vocês que em nenhuma situação a gente fica na mão. Por exemplo, em ultrapassagens e retomadas de velocidade, esse conjunto dá conta do recado tranquilamente. Já no Corolla a gente tem um motor 1.8 VVTi, também muito conhecido. Ele tem números de potência e torque um pouco menores do que o Civic, mas na prática eu achei o desempenho dos dois muito próximo, inclusive tendo números de 0 a 100 bem equivalentes. O Civic consegue chegar a 100 km por hora a partir do repouso em 10,2 segundos e o Corolla em 10,6 segundos,
A vantagem do Corolla se dá no peso. Ele tem 1.210 kg contra 1.230 do sedã da Honda, o que resulta em relações peso-potência praticamente iguais. Quanto ao conjunto de transmissão, os dois têm excelentes câmbios manuais de 5 marchas, com engates curtos e precisos, que além de garantir maior esportividade e maior controle do carro aqui dentro, proporcionam números de consumo melhores que as versões com câmbio automático. Chegamos ao ponto que eu mais queria comentar, a suspensão, que aqui no Civic é independente nas 4 rodas, o que proporciona muita estabilidade e segurança a bordo. Mas aqui no Corolla, mesmo tendo eixo de torção atrás, a gente tem uma calibragem muito boa, que proporciona um rodar macio e muito confortável. A gente não tem aquela estabilidade do Civic, mas com certeza temos um carro que filtra melhor as irregularidades do terreno e passa bem melhor também por quebra-molas. Ou seja, nesse quesito, o Civic é melhor para quem gosta de andar mais rápido e em velocidades maiores, e o Corolla é melhor para quem busca maior conforto e procura andar nos limites de velocidade das nossas rodovias, pois mesmo sendo menos estável do que o Civic, ele dá conta do recado em curvas tranquilamente. Agora falando da posição para dirigir, os dois são muito bons, até porque oferecem ajuste de altura e profundidade do volante e todos os ajustes do banco também. Então encontrar uma posição para dirigir tanto no Corolla quanto no Civic é muito tranquilo. A única coisa que eu gostaria de destacar é que no Civic a gente consegue ajustar o banco ainda mais baixo que no Corolla e que para mim fica melhor por causa da minha altura. Mas, mais uma vez, vai do gosto de cada um. Os dois têm bancos bem macios e bem confortáveis que ajudam aí em longas viagens, por exemplo. E os dois também têm direção elétrica, sendo a do Corolla um pouco mais leve e a do Civic mais direta, o que mais uma vez prova que o sedã da Honda tem a proposta bem maior para a esportividade, enquanto o sedã da Toyota tem a proposta para conforto. Na cidade, como estamos na categoria de sedã médio, devo dizer que fazer manobras não é o forte de nenhum dos dois. Ainda mais que os sensores de estacionamento não vinham de série em nenhum deles. Aqui nessas unidades em específico, foram colocados depois. Para fechar a nossa comparação, vamos falar do isolamento acústico. E nisso os dois carros vão muito bem, pois já começam tendo manta acústica no motor, o que já ajuda bastante. E além disso, em especial o Corolla tem uma vedação interna também muito boa aí, que ajuda a isolar bastante o barulho que vem lá de fora, principalmente do vento. Outra coisa a se destacar é o acabamento bem acertado, que considerando os 10 e 11 anos dos dois carros, se encontra em excelente estado, sem nada solto para incomodar os ocupantes. E aqui estamos mais uma vez. E pergunto, quem é melhor, New Civic ou Corolla de 10ª geração? Eu escolhi o Corolla. Para quem não sabe, este é o meu carro de uso pessoal. Mas deixo claro, por muito pouco não fui de Civic, pois os dois são excelentes opções do mercado de usados. Ficando a gosto de cada um, a escolha melhor. Os dois sedãs japoneses são conhecidos pela robustez e durabilidade, mas é importante destacar que só isso não basta para definir a compra de qualquer um deles. Tenha sempre garantia da procedência e das revisões feitas. Um problema muito comum nos dois é a adulteração da quilometragem, já que é muito comum vermos carros como esses com mais de 200 mil quilômetros e ainda íntegros. Portanto, quem for comprar qualquer um dos dois deve tomar muito cuidado com isso. O que eu posso dizer é que tanto o Civic quanto o Corolla possuem preços bem atrativos nesses modelos que mostramos hoje, principalmente se olharmos que, com esse orçamento, não é possível comprar nem mesmo um Kwid ou Mob 0 km. E sinceramente, é claro que são carros mais antigos e de categoria muito diferente, mas eu particularmente não trocaria nenhum dos dois aqui por hatches compactos de entrada.